Como resultado do Covid-19 e do colapso dos mercados financeiros, más notícias estão surgindo de forma galopante. Você vê isso na mídia, passa pelo feed de notícias e aparece em todo tipo de conversa interpessoal. Todas essas más notícias provocaram ansiedade, incertezas e medo em toda a população. Pode parecer cada vez mais difícil ver a luz no fim do túnel. Dessa forma, nos questionamos perguntando: há esperança? Há esperança para nós? Muitas vezes a dúvida toma forma no nosso coração, onde duvidamos até do nosso chamado de Deus, duvidamos se Deus vai suprir as nossas necessidades, questionamos as nossas decisões, as nossas atitudes. Empresas estão fechando, o governo preocupado com desemprego. As dúvidas aparecem atormentando as nossas vidas em todo o tempo. E muitas vezes nós nos tornamos negativos, em vez de apresentar uma solução ou sermos positivos diante deste quadro. A dúvida é uma atitude que facilmente pode nos envolver. É por isso que devemos tomar cuidado para não permitir que isso aconteça. A dúvida pode bater na porta do coração. E quando ela vier, nós devemos atender com fé, com coragem, com segurança. Nós podemos garantir, pela palavra de Deus, que há esperança para nós. A dúvida, ela rouba a nossa alegria. Crer a libera em nossas vidas. Essa pandemia, ela não tem a palavra final. E o medo não precisa ter um apoio no corpo de Cristo. Nós precisamos meditar e fundamentar a nossa vida pela palavra de Deus. Eu gostaria que você meditasse em algumas coisas. Shakespeare, durante uma quarentena, ele escreveu a peça O Rei Lear. Durante a quarentena, Isaac Newton desenvolveu os cálculos e descobriu a lei da gravidade. Enquanto preso, o apóstolo Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento. E durante a sua prisão, John Bunyan escreveu O Peregrino. Considere desta forma que o reino pode trabalhar mesmo quando você está permanecendo em sua casa. Deus pode ouvir a sua oração, Deus pode trabalhar na sua vida, Deus pode trabalhar em todo este mundo, mesmo com você em casa, orando e buscando a presença de Deus. Eu gostaria de ler o trecho da palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A minha oração nesta noite é que Deus fale tanto comigo quanto com você. Você que está me ouvindo pela internet, você que está do outro lado do mundo, que a palavra de Deus penetre o seu coração, trazendo convicção de que há esperança. A palavra de Deus também diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 35, que eu gostaria de ler com você. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente compensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá e não demorará. Isso é palavra do Senhor.
mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A palavra de Deus nos ensina que não podemos abrir mão da confiança. Confiança em quê? Na sabedoria humana? No poder bélico? Na riqueza? Na inteligência? Na união das pessoas? Em que está baseada a nossa confiança? Tudo que nós temos à nossa volta demonstram que nos tornamos vulneráveis a um vírus, a uma pequena infecção que tem se alastrado em todo o tempo. Nos tornamos vulneráveis, presos dentro de casa por causa de um vírus. Aonde está baseada a nossa confiança? Na assistência médica? Na riqueza? Hoje nós estamos todos iguais. Tanto ricos quanto pobres pegam o mesmo vírus. Ou seja, a nossa confiança não pode estar em coisas, em riquezas, em coisas materiais, quantificáveis, mas pode estar na presença de Deus, pois Ele é a nossa esperança. A palavra de Deus também afirma que, lá em 2 Coríntios, segunda epístola de Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Esse texto revela, através do apóstolo Paulo, que as tribulações fazem parte da vida. Quando o meu coração se fortalece na presença de Deus, e eu recebo a consolação de Deus, eu ganho armas, eu ganho poder, eu ganho a graça para consolar aqueles que estão à minha volta. Por isso é importante nós mantermos contato com os nossos familiares, amigos, pelas mídias sociais, comunicar o amor de Deus a eles. Porque, queridos, nós recebemos a consolação de Deus e nós podemos então compartilhar, levar essa consolação aos outros. Da mesma forma que recebemos de graça a presença de Deus, nós também devemos levar de graça esse consolo a todas as pessoas. Desta forma, o Pai de misericórdia, é o que diz o texto, o Pai de misericórdia. Misericórdia significa o mesmo coração, estar batendo na mesma sintonia. Eu me identifico com você, queridos, que está passando uma luta. Você se identifica comigo? Nós nos nivelamos pela nossa fragilidade. E por isso, nós devemos praticar a misericórdia. Esse é um tempo de quebrar barreiras. É um tempo de sermos generosos, de sermos preocupados uns com os outros. Preocupado com os nossos vizinhos? Você ligar para o seu vizinho, ligar para aquele velhinho que mora perto de você, preocupado se ele precisa de ajuda? É o tempo de quebrar barreiras, de sermos misericordiosos, da mesma forma que o nosso Deus é misericordioso. Nós devemos ter o mesmo coração. Esse é o nosso Deus de toda a consolação e que nos consola em todas as tribulações. Não em algumas, mas em todas as tribulações. É o que diz a palavra de Deus. Nós precisamos consolar os outros, porque o mesmo Deus que nos consola, quer consolar aqueles nossos irmãos e amigos. Lá em Hebreus capítulo 4, no versículo 12 a 16,
Diz assim o texto da palavra de Deus: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada, pense comigo, nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Vou repetir para você guardar. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Quer você, meu irmão, minha irmã, esteja na China, esteja no Japão, esteja na Áustria, esteja nos Estados Unidos, esteja lá no sul do continente americano, lá na Patagônia, lá na África, não importa onde você está, nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Esse é um tempo de olhar para a nossa esperança, Jesus Cristo. Olhar para Deus, voltar os nossos corações, porque cada um de nós deverá prestar contas de seus atos. Esse é o momento do arrependimento, de pedir a Deus misericórdia. Misericórdia sobre o egoísmo. As nações estão sendo impactadas pela arrogância, pela autossuficiência. O Estado tem sido o Deus de muitas nações. A doença tem proliferado em todo lugar. O homem tem se tornado insensível, não tem amado o seu próximo, tem sido indiferente de uma maneira radical. A dureza do coração tem perpetuado a vida de muitas pessoas. Aqueles países que têm a possibilidade de abençoar uns aos outros, têm retido o seu conhecimento, retido a sua riqueza. Queridos, nós precisamos praticar o amor de Deus, que doa, que distribui, que ama nesse tempo de aflição. Nós temos confiado demais na sabedoria humana. Nós temos proliferado o aborto. Há muitas nações sendo obrigadas a praticar uma cultura progressista, onde vidas têm sido mortas, o aborto tem sido legitimado, o pecado tem se alastrado em todos os povos, o homossexualismo, as nações têm aceitado isso com naturalidade, coisas contra a natureza humana. Pecado. O pecado tem se espalhado em todo o tempo. Nós precisamos orar e pedir a Deus, tem misericórdia de nós. A palavra de Deus diz que o juízo começará com o povo de Deus. O juízo, a prestação de contas. Muitos líderes cristãos têm se afastado do evangelho genuíno, têm buscado mais poder, mais riqueza, do que pregar a palavra de Deus em todo o tempo, que Jesus perdoa, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus transforma. Muitos líderes têm se tornado bilionários, milionários, à custa da pobreza humana, a pobreza dos seus seguidores. Nós temos que orar e pedir, Senhor, dá um basta, nós nos arrependemos do nosso pecado, da ganância. Nós nos arrependemos da vida dupla que temos levado. Nós nos arrependemos de não andar em conformidade com os passos de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós nos arrependemos da ira, do ódio,
da falta de perdão, do revanchismo, da idolatria. Condenamos muitas outras religiões e temos praticado sincretismo religioso, dado poder a coisas. O que a Bíblia diz que não é necessário. Uma coisa só é necessária: buscar a presença de Deus, depender dEle. Queridos, nós precisamos nos voltar a Deus e nos arrepender. O versículo 14 diz que, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. A palavra de Deus nos ensina que devemos voltar a Jesus Cristo, aquele que veio em nosso lugar, que morreu pelos nossos pecados, aquele que padeceu, sofreu todas as fraquezas que nós sofremos, sem pecado. Ele passou por todo tipo de tentação, sem pecado. Por isso devemos nos aproximar da sua presença. No versículo 16, termina esse texto dizendo: assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Se você está vivendo um momento de necessidade, é agora que você deve buscar a presença de Deus, se arrepender dos seus pecados, confiar nele, confiar na obra redentora de Jesus Cristo, ter acesso à graça de Deus com toda a confiança, se arrepender, confessar os seus pecados, buscar a sua graça, para que no momento da necessidade Ele nos ajude, para recebermos misericórdia. Ou seja, Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se identifica com a sua dor, com a sua necessidade, e vem te ajudar neste momento com a sua graça, com a sua consolação, com o seu cuidado. Por isso, eu gostaria de reler o texto que nós baseamos essa nossa reflexão. Agora o texto todo lá em Romanos, capítulo 15, no versículo 5 a 13. É o que diz a própria palavra de Deus. E é neste momento uma grande oportunidade para a igreja de Jesus Cristo se levantar e compartilhar as ótimas notícias que nós temos, as boas novas de salvação. Leia comigo lá Romanos capítulo 15, no versículo 5 a 13. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Queridos, em Cristo nós somos um, somos o corpo de Cristo. Jesus Cristo orou a oração sacerdotal lá em João capítulo 17, orando por mim, orando por você, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, aqueles que creram naquele tempo, naquela época, e aqueles que creriam 2000 anos depois, eu e você. A unidade, aonde? No corpo de Cristo. A unidade em Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda há esperança. Nós devemos glorificar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo
dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Paulo está fazendo uma ligação entre os judeus que foram chamados inicialmente para crer no Messias, e agora o evangelho que está sendo pregado aos gentios naquela época, aos romanos. Eu e você, que não pertencemos ao povo judeu, somos gentios pela palavra de Deus. Mas esse evangelho se abriu a todos nós, em algum momento ali da igreja primitiva que estava pregando a palavra de Deus, e as promessas dos patriarcas, nós que somos da fé, descendentes espiritualmente de Abraão, nós cremos em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Essas promessas se cumprem na nossa vida hoje, com o perdão, com a salvação. Quando a igreja ora em nome de Jesus, Deus nos atende. Quando nós concordamos em oração, em 2 ou 3 com alguma coisa, Deus nos atende. Quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Deus nos atende. Então eu quero conclamar você a se unir a mim, a orarmos por este mundo, por toda essa situação de juízo que nós estamos vivendo. A palavra de Deus diz que a misericórdia sobrepuja o juízo. Todo esse vírus, toda essa morte, ameaça de morte, todas essas calamidades devem impulsionar a mim e a você a voltar a face a Deus e clamar: Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Temos nos afastado da tua presença. Senhor, tem misericórdia. Nós cremos que a misericórdia sobrepuja o juízo. Por isso, queridos, é importante que você creia na promessa de Deus. Que se você orar, se você se humilhar, se você dobrar o seu joelho, se você se arrepender dos seus pecados, Deus pode e quer salvar a nossa terra. Deus quer curar a nossa terra, mas para isso eu preciso buscar a sua face. Eu preciso crer e colocar em Deus a minha esperança, em Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que está ressuscitado à destra do Pai, a minha confiança. Continuando, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos. Esta é uma lição preciosa. Preciosa por quê? Porque quando você estamos presos em casa, as notícias ruins chegam. O meu coração fica apreensivo. E o apóstolo Paulo nos dá uma lição. Nós somos do corpo de Cristo. Muitas pessoas estão passando por essas mesmas lutas espalhadas em todo este mundo. Eu pertenço a Cristo. Eu tenho uma promessa que se eu orar, eu tenho uma promessa que se eu me humilhar diante da sua face, eu tenho uma promessa que eu posso chegar diante do trono da graça de Deus. E eu posso então exercitar a minha fé. Por outro lado, eu posso também, e esse texto fala sobre glorificar a Deus, fala sobre louvar a Deus, fala sobre cantar louvores, fala para cantar com alegria, fala para louvar o Senhor. Diz aqui: cantem louvores a Ele todos os povos. Nós precisamos edificar a nossa fé com os louvores, que são declarações diante de Deus da nossa confiança, do seu grande amor, da sua grande misericórdia, da sua grande bondade, que nós possamos louvar o Senhor. Continuando, o texto diz no verso 12, Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes colocarão nele a sua esperança.
Repita comigo: estes, eu e você, colocaremos nele, em Jesus, a nossa esperança. A nossa esperança está em Jesus Cristo. A nossa esperança está no Deus Criador do céu e da terra. Um Deus amoroso, um Deus que olha para nós, que nada passa despercebido aos seus olhos. Como nós lemos lá em Hebreus capítulo 4, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. E no final, versículo 13, que o Deus da esperança, o nosso Deus é o Deus da esperança, não é um Deus vingativo. Quando Jonas clamou a Deus para que destruísse Nínive, ele proclamou a palavra de Deus a Nínive, ele pregou a palavra de Deus naquele povo cruel. Deus estava ali oferecendo o perdão, e Jonas fica zangado com Deus. Quando o povo se converte, estabelecendo jejuns, até com os animais, o povo se converte, se arrepende dos seus pecados. Jonas então questiona a misericórdia de Deus. E ele diz para Deus: Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sabia que Tu és um Deus misericordioso, bondoso, que se arrepende do mal. Eu sabia que Tu irias fazer esse tipo de coisa, se arrepender. Em vez de Jonas se alegrar com Deus, celebrar a salvação daquele povo ímpio, cruel, Jonas fica irado com Deus. Queridos, não é assim com o povo de Deus. Nós devemos compreender o amor de Deus, compreender a sua bondade, compreender o amor, e Ele quer que todos se arrependam dos seus pecados. Nós devemos confiar no grande amor de Deus. A palavra de Deus diz que o amor de Deus dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. A sua fidelidade dura para sempre. Significa que todo aquele que se arrepender, todo aquele que clamar ao Senhor, encontrará em Deus refúgio e salvação. E diz mais: para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Não é o poder humano, não é a sabedoria humana, não é a inteligência humana, mas é o poder de Deus que está dentro de cada um de nós, no nosso coração. É o poder do Espírito Santo de Deus, que fará a diferença na nossa nação, neste mundo, onde nós estamos proclamando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Por isso, a esperança, a paz e a alegria em tempos de incertezas está no Senhor Deus. Esta paz, como diz a própria palavra, esta alegria, nós devemos nos alegrar na sua presença, mesmo nos tempos de tribulação. A família não foi cancelada. O riso, a alegria não foi cancelada. O cantar não foi cancelado. A oração não foi cancelada. A esperança tampouco foi cancelada. Esse é o tempo de ter esperança. É esperança naquele que pode todas as coisas. Ter paz, a paz que excede todo entendimento. A paz que independe das circunstâncias. Você sabe que Deus está ali. Paz significa, não significa ausência de problema ou tribulação. Para você entender, a paz significa aquela galinha com as asas estendidas, protegendo os seus pintinhos, mesmo diante das tempestades. Aqueles pintinhos sentem a segurança daquela galinha protegendo debaixo de suas asas. A mesma coisa, o nosso Deus e Pai se alegra quando nós buscamos refúgio nele. Por isso, nada passa
fora do controle de Deus. Devemos ter paz em Deus, aquele que cuida de nós, alegria em tempos de incertezas. Essa é a certeza que eu tenho, essa é a certeza que você deve ter e conquistá-la em o nome de Jesus. Nesse momento eu queria convidar você a orarmos juntos, orarmos e coloque a mão no seu coração. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Há uma necessidade urgente na nossa nação, há uma necessidade urgente neste mundo. As pessoas precisam encontrar esperança, e nós temos o caminho que é Jesus Cristo para oferecer. Em Deus há esperança, em Jesus Cristo há esperança. Os olhos precisam se voltar ao Deus Criador em coração arrependido e quebrantado, para buscar nele a esperança da nossa salvação. Vamos fechar os nossos olhos, ore comigo neste momento. Querido Deus Todo-Poderoso, nós unimos com os nossos irmãos que estão em casa, com aqueles que estão espalhados ao redor deste mundo. Nós unimos, Senhor, clamando a Ti a Tua misericórdia, clamando a Ti, Senhor, a Tua fidelidade, para todo aquele que se arrepender, buscar a Tua face, se abandonar o pecado, Tu nos ouvirás dos céus. É isso que diz a Tua palavra, Senhor, e nós oramos neste momento. Visita o meu irmão, visita aquele que está ouvindo agora esta palavra, aqui no Brasil, fora do Brasil, em São Paulo, fora de São Paulo, não importa, Senhor, aonde essa pessoa está. Nós oramos, Senhor, visita-o, fortalece essa fé dessa pessoa, visita-o, Senhor. O nosso país, o nosso mundo está vivendo uma crise de credibilidade. Confiava-se no preço do petróleo para economizar, ou melhor, equilibrar a economia. O petróleo despencou. Acreditava-se no poder dos bancos centrais de todos os países. Isso foi se tornando fragilizado. Senhor, a economia, os bancos estão quebrando, a possibilidade de desemprego, as pessoas que tinham um pequeno comércio ou um grande comércio, estão sendo obrigadas a fecharem, Senhor. E nós sabemos que isso traz incertezas, insegurança. Mas, Senhor, neste momento nós clamamos, tem misericórdia deste mundo. Tem misericórdia de nós, pobres pecadores. Tem misericórdia de nós e alcança aqueles que têm necessidade. Alcança aqueles que estão enfermos no leito do hospital. Alcança os médicos, os profissionais da saúde. Alcança o Senhor, que tem se tornado assim, heróis porque têm dedicado as suas vidas com plantões seguidos, 24 horas, 48 horas seguidas, trabalhando sem descanso, Senhor. Não têm visto as suas famílias. Senhor, sustenta esses profissionais da saúde. Dá estratégias, Senhor, novas estratégias de combate a esse vírus. Mas acima de tudo, leva diretores de hospitais, leva governadores, prefeitos, a presidência, todo o governo e ministros a dobrarem os seus joelhos diante do Senhor Deus, que pode mudar essa situação. Que haja humildade, que haja quebrantamento, que haja realmente um desejo de buscar a Tua presença. Nós sabemos que esses sinais são sinais de juízo, para levar ao povo o arrependimento. Por isso, toca o coração de todas as nações, toca o coração dos empresários, que haja generosidade, que haja amor, compaixão, com aquele que necessita de um salário digno. Dá compaixão, Senhor. Dá compaixão a essas pessoas, que possamos estar sendo livres, lavados no sangue precioso de Jesus, poupados de toda essa pandemia, Senhor, que possamos realmente
esperar em Deus a nosso socorro e a nossa salvação. Por isso nós olhamos para Ti, clamando em o nome de Jesus Cristo, clamando, Senhor, que a Tua graça, a Tua bênção, a Tua provisão esteja sobre cada um desses nossos irmãos que nos ouve nesta noite, em o nome de Jesus Cristo. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Um grande abraço.